Bom, agora que nós já estudamos um pouco sobre os sensores, nós vamos poder utilizar e entender melhor a questão da CLP e a linguagem ladder. Bom, essa olhada que nós vamos dar nessa questão de CLP é só uma questão introdutória, tá? Até porque o nosso simulador não consegue fazer coisas muito mais avançadas. Existem várias maneiras de você se aprofundar nesse tema, especialmente quem está interessado nessa questão da automação, que hoje em dia até aplicativos simuladores de CLP já existem e eles são gratuitos. Existem outras opções de simuladores também disponíveis gratuitamente, só que a gente não está utilizando porque eles são muito mais pesados para você baixar e mais complicados para você utilizar. As CLPs mais profissionais, como no caso da Siemens, o software também não é gratuito, ou os que são gratuitos são de versões já um pouco antigas. Então nós vamos fazer apenas uma introdução e aprender as principais técnicas, as utilizações e as simbologias. Uma coisa interessante a respeito da CLP é que as pessoas de fato pagam para você programar. Então aqui eu copiei uma página do site da Cato, onde aparece aqui a primeira vaga que eu encontrei, programador de CLP de 4.000 a 5.000 reais em Santo André, publicado em 16/9. No nosso caso, nós vamos utilizar somente a linguagem ladder. Esse ladder vem da palavra em inglês escada, porque a programação em si se assemelha muito a uma escada. Quando uma CLP é de pequeno porte, como esta aqui da VEG, chamada Click 02, o pessoal chama também de relé programável. Então esse aqui é um que existe na escola e que nós não podemos utilizar, mas se a gente estivesse lá, a gente até poderia mexer um pouquinho com ele. Então esse aqui é chamado de Click 02. Ele pode ser programado em ladder, que é uma linguagem que representa a lógica de contatos fechados e abertos, além de outros tipos de sinais de entrada, tais como sinais analógicos e digitais. Esta CLPzinha da VEG, ela permite também expansões que você vai colocando aqui do lado esquerdo, do lado direito, e vai aumentando a capacidade deles. Além disso, alguns modelos também se conectam com redes, principalmente uma muito famosa chamada Modbus. Você pode programar ela tanto por esse teclado, que o pessoal chama de interface, né, homem-máquina, ou via cabo, ou seja, você instala o programa no computador, você cria o programa no simulador e descarrega o seu programa na própria CLP, utilizando um cabo que encaixa aqui nessa janelinha. Aqui eu coloquei uma foto, né, com uma CLP Click 02 e uma expansão aqui colocada no lado direito. As unidades CLP mais econômicas possuem poucas entradas e saídas. Alguns modelos permitem a utilização de expansões, que aumentam a possibilidade de entradas e saídas. Inclusive, existem CLPs bem maiores do que essas, que têm uma infinidade de contatos de entrada e de saída. Você consegue controlar uma máquina inteira somente com esse equipamento eletrônico. Ele passa a ser o cérebro eletrônico da máquina. Aqui é uma captura de tela da interface de programação do Click 02. Essa interface você consegue fazer o download na internet, é gratuito. O programa não é muito pesado, só que ele não é muito visual, tá? Então, por isso que a gente vai usar o nosso simulador que a gente já instalou na aula passada. Como você pode perceber aqui, ó, de fato, a interface gráfica ou a linguagem se parece muito com uma escada. Você vai acrescentando aqui as linhas e você vai conectando sensores, botões de entrada, as bobinas de saída, as bobinas que são controladas pelo relé, entradas analógicas, temporizadores, e a gente consegue fazer uma programação bastante complexa. Para que serve essa programação, gente? Bom, eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso fazer tudo na base de relé e temporizador e sensor, como os exercícios que nós fizemos até agora, ou posso programar tudo diretamente numa CLP. Uma CLP pequena como essa está em torno de uns 700 a 1.000 reais.
Você pode até comprar usado no Mercado Livre, é um equipamento bastante popular. Mas à medida que os módulos vão aumentando de tamanho e de complexidade, eles vão ficando muito mais caros. A imagem do famoso S7 da Siemens, que é uma CLP muito utilizada em ambiente industrial, e o logo da Siemens. O logo é como se fosse uma versão do Click 02 da WEG. Tá? É uma versão um pouco mais econômica, né? E para você utilizar em pequenas aplicações. A HMI é a tal da interface homem-máquina. A HMI do Click 02 é um pequeno painel que você consegue ver, fazer a programação e ver as entradas e saídas sendo acionadas. Ela te ajuda a você programar e visualizar os resultados. Utilizando os módulos de CLP do CAD-SIMUL, conseguimos simular circuitos bastante elaborados de CLP, inclusive com temporizadores e contatores. No CAD-SIMUL, dispomos de modelos da Siemens, não da WEG. Ou então, como é que funciona? Dentro do CAD-SIMUL, que é o que a gente vai usar, tem lá um menu que a gente vai importar para a área de trabalho um CLP, que é exatamente a imagem do produto físico. Nós temos na parte de cima a alimentação e temos também as entradas. Nessas entradas nós vamos colocar as botoeiras ou sensores. Na parte de baixo nós temos a saída dos contatos, onde nós vamos poder acionar as bobinas dos contatores. Nessa mesma interface gráfica nós vamos fazer as conexões elétricas, da mesma maneira como nós estamos fazendo até o momento, e na mesma parte gráfica do software nós vamos construir a nossa linguagem LED, fazendo apenas o contato com uma rede de terminal positivo e uma rede de terminal negativo. Bom, pessoal, nós temos então a linguagem ladder. Anteriormente nós falamos que a linguagem ladder é uma linguagem que representa graficamente contatos abertos e fechados. Então nós retornamos aqui aquela simbologia que nós vimos na aula de eletricidade. Temos uma botoeira normalmente aberta. Quando eu apertar esse botão eu vou fechar o contato. Aqui uma botoeira normalmente fechada. Quando eu apertar eu vou abrir o contato. E aqui nós temos uma bobina, que é justamente aquilo que vai acionar os contatores, né? Quando você energizar a bobina, você vai abrir ou fechar os contatos de um contator. E são esses contatos que vão ligar e desligar o motor, porque eu não consigo ligar o motor diretamente no CLP sem usar um contator. O CLP ele é capaz de suportar correntes para você fechar um circuito de comando. Você não consegue nunca comandar um motor diretamente através do CLP. Você vai precisar de um equipamento auxiliar. Esse equipamento é naturalmente o contator e essa aqui será a bobina dele. Então no CLP a linguagem como é que vai ficar? Eu vou colocar ali uma linha vertical, e aqui eu vou fazer como se fosse um circuito. Então a botoeira normalmente aberta eu vou representar com esse símbolo. A botoeira normalmente fechada eu vou representar com o mesmo símbolo, só que cruzado aqui. E a bobina eu vou representar com esse símbolo aqui, ó. E aí, para fazer a minha lógica de contatos, eu vou ligar a esse fio que fica na vertical. Vou conectar. Então, de fato, é como se a eletricidade estivesse passando por aqui. E esses são os contatos. Dependendo de como você monta os contatos, você consegue montar uma lógica de programação. Mas vamos partir diretamente para o CAD-SIMUL, que fica bem mais claro.
Bom, primeira coisa, então vamos supor que eu queira fazer um programinha no CLP para fazer esse motor trifásico ser acionado em um só sentido. Vamos começar bem fácil. Para fazer isso, conforme eu falei anteriormente, eu tenho que fechar esse contator aqui, ó. Eu não posso ligar o motor diretamente no CLP. O CLP vai fechar, vai acionar a bobina no contator e o contator vai fechar e vai ligar o motor. Então vamos primeiro trazer o CLP para a tela do para de trabalho aqui. Você vai clicar nesse ícone aqui, ó, Input Output, né, IO. Você vai clicar nesse ícone aqui e já vem ele já completo. Dá um escape. Então aqui em cima nós temos esse P1, P2 que eu tenho que alimentar com corrente contínua, positivo, negativo, e aí nós temos o I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 e 8. Essas são as entradas onde eu vou ligar meus sinais de entrada. Vou ligar minha botoeira, vou ligar meu sensor, vou ligar minha chave de fim de curso. Aqui embaixo nós temos as chaves que acionam os relés ou as bobinas dos contatores. Então, tenho aqui Q1, vou conectar no terminal 1 e 2 do Q1, aí no terminal 1 e 2 do Q2, assim por diante. Então eu tenho, nesse CLP pequeno aqui, eu tenho 4 saídas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entradas, tá? Então a primeira coisa é energizar. Venho aqui em fonte de alimentação e vou clicar aqui, ó, positivo e negativo. Vou colocar aqui em cima, bem em cima do P1 e do P2. Vou subir um pouquinho. E agora eu vou puxar um fio do positivo até o P1. Perceba onde é que para o P1. Tá, o P1 para, o fio para aqui na linha. Ele não vai até o parafuso. Vai aqui na linha, tá, gente? Aqui na borda superior da imagem do CLP. Não precisa até o parafuso. Aí pega o negativo. Agora, para testar se a CLP está energizada, vou clicar aqui em executar. E tem que acender o painel. Se não acender, então você já tem que corrigir aqui em cima. Não adianta fazer tudo e depois fica muito mais difícil para descobrir onde é que está o problema. Então vai fazendo etapa por etapa para não perder tempo depois. Quando você energizar aqui, você vai ver os sinais de entrada, ó, de 1 até 8 e as saídas de Q1 até Q4. E aqui o run significa que ele está sendo executado. Então, para terminar a parte da fiação, eu tenho que parar a simulação. Vou aqui no stop, caixinha vermelha. E agora vamos colocar uma botoeira ligada no I1. Então venho aqui, ó, em botões. Então a botoeira normalmente aberta. Como é que eu vou ligar essa botoeira? Eu vou ligar a parte superior no terminal positivo e vou ligar aqui na parte superior dele, da botoeira. Na saída da botoeira eu vou conectar até o I1, tá? Não negativo, até o I1 só. Então, como vai ter uma diferença de potencial aqui do positivo para a base aqui do I1, no momento que eu conectar, vai passar uma corrente que vai energizar lá o circuito interno da CPU, do CLP. Então vamos ligar aqui novamente. Simulação,
Quando eu apertar a botoeira, perceba que o sinalzinho preto acendeu aqui no I1. Ou seja, está funcionando, ó. Tá? Só que só isso, ele não faz nada. Nós temos que ligar pelo menos uma saída. Então vamos parar aqui. Na saída, eu vou colocar a bobina de um contator K1, que vai ligar o motor aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro, tenho que colocar uma fonte de alimentação. Novamente, vou escolher positivo ou negativo. Vou colocar aqui do lado. Venho agora nas bobinas. Pego a primeira bobina aqui. E coloco aqui bem debaixo do 2. Agora, para ligar a bobina, eu tenho que terminar a fiação. Então, pego lá um cabo. Vou conectar aqui do negativo até o terminal 1 do Q1. Tá, tenho que parar aqui na borda. Tá, não preciso seguir até o parafuso. E aqui no Q2 a mesma coisa. Saio aqui da borda e vou até o terminal superior da bobina, que é o A1. E do A2, naturalmente, eu vou ligar no positivo, para que haja uma diferença de potencial e eu consiga energizar a bobina. Para que essa bobina possa acionar esse contator aqui, eu vou mudar a nomenclatura dela para K1. Clica 2 vezes sobre ela, escreve aqui no nome K1. Então vou dar uma diminuída aqui. Bom, vou mandar executar agora. Então clica aqui na simulação. Vou apertar aqui a botoeira. Perceba que a bobina do contator não foi acionada. Por quê? Porque não tem programação que está me ligando a entrada I1 à saída Q1. Agora que vem a história do ladder. Então vou parar aqui e vou novamente ir nas fontes. Vou pegar aqui um terminal positivo, colocar ele por aqui. Vou pegar agora terminal negativo, colocar mais ou menos por aqui. E vou puxar um fio na vertical. Aqui tá bom? Tá bom. Agora eu vou na simbologia ladder, que ela tá aqui, ó, debaixo desse ícone, o ladder. Então vou pegar aqui contato normalmente aberto, que vai ser a minha botoeira. Vou colocar aqui. E agora vou pegar a bobina, que é esse aqui, colocar aqui alinhado. Agora só falta unir com os fios. Então, desse ponto até esse, desse ponto até esse, desse ponto até esse. Bom, vamos ligar então. Onde é executar, vou apertar o botão e de novo nada aconteceu. Por que não aconteceu? Porque eu não assinalei os nomes corretos aqui, ó. Aqui tá botão U e bobina U. Então tem que ter uma ligação entre esse botão e essa botoeira aqui. E tem que ter uma ligação entre essa bobina e a bobina do contator. Então aqui eu vou colocar K1. E aqui, para ficar bem localizado, vou escrever aqui, ó, I1. I1 maiúsculo.
E vou colocar aqui na botoeira I1 também. Assim eu sei que a botoeira está ligada na entrada I1. Vamos testar agora. Então agora, mandei executar, eu aperto a botoeira I1 e agora o motor acionou. Perceba que quando eu apertei esse botão, aqui ficou azul, ou seja, está passando corrente aqui, ó. Como passa corrente, ele aciona a bobina do contator e aí o contator K1 fecha, o contator K1 fechando, aciona o motor trifásico. Então, com o CLP eu consegui acionar o motor trifásico. Tá? Esse aqui seria o circuito de comando e aqui o de potência. Perceba aqui, ó, se eu tirar o mouse do botão, automaticamente desliga o contator e desliga o motor. Veja aqui no painel do CLP também que a saída Q1 vai acender quando a I1 estiver acesa também. Então esse aqui seria o nosso primeiro circuito.